Ora, vejamos então algumas técnicas e ferramentas que podemos utilizar no Inkscape na montagem de um desenho vetorial. Vou começar por desenhar um retângulo. Se repararem, este retângulo tem aqui duas cores, um verde no seu preenchimento e um vermelho no seu traço. Eu posso alterar estas cores de maneira muito simples. Com o objeto selecionado, eu posso aqui em baixo, na barra de cores, selecionar só com um clique qual a cor que quero para o meu objeto. Relativamente ao traço, o processo é idêntico, só que eu ao clicar tenho que ter a tecla Shift pressionada para mudar a cor do traço. Outra maneira de alterar a cor seria ir aqui às propriedades do objeto, aqui do lado direito, e nós temos aqui três separadores: o preenchimento, a pintura do traço e o estilo de traço. Para o preenchimento, a cor pode ser utilizando aqui estes valores RGB, portanto, o valor de vermelho, o valor de verde e o valor de azul, para definir qual é a cor que nós temos no nosso preenchimento. Portanto, ele é verde. Se eu quisesse um verde puro, eu tenho que pôr o valor de verde no máximo e o valor de azul e de vermelho a zero, como estão estes. Portanto, eu se deslocar aqui este valor para 255, eu passo a ter este verde. Se eu passar o verde para 0 e o vermelho para 255, eu tenho um vermelho puro. E o mesmo se passa com o azul. A pintura do traço segue os mesmos parâmetros. Se vocês repararem também que ao modificar estes valores, modificamos aqui o código RGB. Este código está em hexadecimal, portanto o valor FF corresponde a 255, o valor 0 ao 00 e assim sucessivamente. Os dois últimos caracteres deste código aqui têm a ver com o nível de opacidade da cor. Portanto, se tiver a 100%, um objeto completamente opaco, a opacidade é de 100%. Um objeto completamente transparente terá um valor de opacidade de 0 e ali, em vez de FF, aparecerá também 00. Para o caso em questão, eu não vou querer traço, então eu posso simplesmente clicar na tecla Shift e mantendo-a pressionada, dou um clique aqui neste X e o meu objeto não deixa de ter traço. Vou desenhar agora um outro objeto, um círculo. E reparem que, neste caso, a cor é a mesma do de cima, porque foi a última que foi utilizada. Eu vou mudar a cor deste objeto para azul. E vou sobrepor este objeto ao primeiro. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Então, tenho neste momento dois objetos, um retângulo vermelho e aqui não será um círculo perfeito, mas parecido, azul, que está sobreposto. Vou criar três cópias deste objeto. Portanto, com os dois selecionados faço editar, copiar, ou Ctrl C, e agora vou colar aqui o resultado daquela cópia. Ok? E agora vou aplicar técnicas diferentes a estes objetos. Com os dois objetos selecionados, posso selecionar assim, ou dando um clique no primeiro, com o Shift pressionado, dou um clique no segundo, eles ficam os dois selecionados. Aqui no meio do caminho, eu vou escolher a opção União. E da união resulta que os dois objetos dão origem a um só, que é a soma, em termos de forma, dos dois. E este novo objeto assume as características de cor do primeiro, do nosso retângulo, que foi o primeiro a ser desenhado. Okay? Neste exemplo aqui, eu vou aplicar a diferença. E o que é que acontece? É que ao primeiro objeto é-lhe subtraída a parte do segundo que o cobria no fundo. Okay? E resulta este objeto. Aqui não são dois objetos diferentes, é um só que tem esta forma. Para estes dois, eu vou aplicar a interseção, que é exatamente o oposto do anterior. Ou seja, na interseção, o objeto que resulta é a parte que era comum aos dois. Finalmente, ainda tenho aqui a exclusão. E a exclusão é eliminada a parte que era comum. Eu há pouco referi que era o oposto deste. Não, estes dois últimos é que são o oposto um do outro. Porquê? Porque dou
O resultado daqui foi que a parte que era comum, portanto esta zona aqui foi retirada do conjunto. Ok? Portanto, isto são algumas das técnicas que podemos utilizar com as formas. Isto também pode ser utilizado com texto. Uma outra, já vamos ver um exemplo, uma outra característica que eu gostava que vissem é que eu tendo o objeto selecionado eu posso lhe aplicar uma desfocagem. Ou seja, se eu clicar aqui no valor de desfocagem a nível da percentagem, o objeto vai ficando cada vez mais desfocado. Portanto, uma desfocagem de 100% fica com este aspecto, uma desfocagem de 0, o objeto tem o seu valor, o seu aspecto inicial. Eu vou colocar este objeto para o lado, aliás, vou mesmo eliminar, e agora utilizando estas técnicas, vimos fazer aqui um pequeno exemplo do que poderia acontecer. Eu vou escrever aqui um pequeno texto, aplicações informáticas. Okay. Vou escolher aqui um tipo de letra mais conhecido, um Arial, aqui o bold. Okay. Vou aplicar, pronto, tenho aqui este texto, eu posso agora mexer no tamanho deste objeto e eu gostava de lembrar que existem aqui duas características também relativamente aos objetos, uma é a sua posição na folha e outra o seu tamanho. A sua posição na folha é definida aqui pelo seu valor de x e o seu valor de y. O valor de x e o valor de y, como num gráfico, também contam aqui a partir do canto inferior esquerdo. Ou seja, se eu puxar o objeto cá para baixo, ele vai ter um valor de x e de y aproximadamente de 0. Reparem, está quase a 0. Se eu puser 0, eu posso manualmente definir 0 e o objeto é colocado na posição 0, 0. Por outro lado, também tenho a sua largura e a sua altura que estão definidas nestes dois retângulos. Portanto, a largura neste momento é 182.496, vou arredondar isto para 180, e a altura era 57 e vou arredondar para 60. A altura e a largura podem ser alteradas em simultâneo, mantendo a mesma relação, se eu tiver este símbolozinho aqui de um cadeado bloqueado. Portanto, se eu bloquear isto e eu alterar a largura, por exemplo, para 200, automaticamente a altura também altera na mesma proporção. Vou voltar à posição inicial. Se, pelo contrário, eu tiver aqui isto desbloqueado, eu posso alterar a largura para 200, mas a altura mantém-se exatamente a mesma. Portanto, eu tenho aqui o meu texto, eu vou mudar-lhe a cor. Vou fazer uma cópia deste texto, deste objeto, okay? E vou-lhe dar outra cor. Vou desenhar agora aqui um retângulo por cima deste texto. Eu vou pôr uma cor diferente, que é para não confundir. Vou copiar também este retângulo aqui para cima deste texto. Eu quero que estes dois retângulos estejam exatamente na mesma posição dos dois objetos. Neste caso, eu vou selecionar estes dois objetos e aqui no menu objeto eu vou alinhar e distribuir. E alinhar e distribuir, portanto, eu quero alinhá-los pelos seus centros, o centro vertical e o centro horizontal. Okay? E aqui vou aplicar exatamente o mesmo critério. Ou seja, neste momento as minhas barras verdes têm exatamente a mesma posição relativamente ao texto nos dois exemplos. O que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou selecionar estes dois objetos e vou aplicar aqui uma diferença. Ou seja, eu vou subtrair ao primeiro objeto o espaço que era ocupado pelo segundo. E aqui vou aplicar uma interseção. Ok? E posso pegar agora aqui no segundo objeto. Eu vou fazer um zoom. E eu posso fazer zoom na página utilizando a roda do rato com a tecla Ctrl pressionada. Ok? Posso aplicar este zoom.
E agora, se eu posicionar o meu segundo objeto em cima do primeiro, eu tenho aqui um efeito que pode ser feito em texto ou em outras formas. Não precisa de ser exatamente um retângulo. Eu poderia, por exemplo, vamos repetir o texto. Eu vou repetir outra vez aqui o texto e aplicar com uma outra. Ok, agora não vou preocupar muito com a questão da fonte utilizada. Então somente vou aplicar isto. Ok. Vou-lhe dar uma cor também aqui. Vou copiar com outra cor. E agora vou desenhar uma outra forma. Eu, por exemplo, posso desenhar aqui os polígonos. Eu vou desenhar um polígono com 3 cantos. No fundo vou desenhar um retângulo. Ok? Tenho ali um polígono. Vou desenhar aqui um retângulo. Eu vou procurar é que o retângulo seja com aquele vértice mais ou menos certinho. Pronto, ok. Vou dar aqui também a cor verde. Vou alterar o tamanho deste retângulo e colocá-lo aqui. Ok. Se calhar pode ficar um pouquinho maior. Eu fiz ali uma... porque eu só quero mesmo aumentar assim. Pronto. Vou fazer uma cópia deste. Vou também alinhar aqui exatamente como fiz nos dois objetos de cima. Portanto, vou usar os dois selecionados, vou alinhá-los pela horizontal e pela vertical. E o mesmo se passa aqui pela horizontal para a vertical. Vou aplicar então as técnicas de há pouco, caminho, vou fazer a diferença e aqui vou fazer a interseção. E agora pego neste segundo objeto e vou colocar ali. Ok? Pronto, temos aqui um outro efeito que pode ser utilizado. Também aos objetos pode ser ainda aplicada a desfocagem. Né? Eu, por exemplo, vamos supor que eu queria aplicar um desfoque aqui neste objeto. Eu tenho cá em baixo, na zona de preenchimento e do traço, eu posso aplicar então, um desfoque àquilo. Lembrem-se que estes aqui estamos a falar de dois objetos. Se eu quero que estes dois objetos sejam um só, eu tenho duas hipóteses. Ou com os dois selecionados mando agrupar e tenho sempre a possibilidade a posterior de os desagrupar. Né? Eu passo a movimentá-los como os dois, mas depois posso desfazer o agrupamento. Ou então, usando a técnica de há pouco, que é a união. Só que a união perde. Lembra-se que ele vai buscar as características do primeiro. Portanto, se eu quiser aplicar a desfocagem a estes dois, eu seleciono os dois e posso desfocar os objetos. Ok? Portanto, eu vou colocar isto, deixar estes de lado, até posso apagar mesmo, vou aqui de lado e avançar então para o seguinte. Outra técnica que é utilizada é a vetorização de imagens. O que é a vetorização de imagens? É pegar numa imagem bitmap, a imagem que nós normalmente conhecemos, que vemos, né, nas fotografias, são imagens chamadas de imagens bitmap, e vetorizá-la. Ou seja, tornar essa imagem não um bitmap, mas um vetor com características que permitam que eu possa aumentar e diminuir o tamanho sem perder qualidade. Acontece que o processo de vetorização já ele próprio vai criar uma perda de qualidade da imagem. Eu vou importar então uma imagem para aqui. Vamos pegar esta imagem. Aqui temos a opção de ser embutida ou ligada. No nosso caso, vamos escolher sempre embutido, ou seja, a imagem fará parte do ficheiro do Inkscape. Se eu escolhesse a opção ligada, a imagem não era colocada no ficheiro do Inkscape, mas o que era guardado era uma ligação ao local onde a imagem está guardada no nosso computador.
que é que daqui resultava? Se eu pegasse no ficheiro de Inkscape e o levasse para outro computador, quando fosse abrir no outro computador eu não via a imagem, porque o que estava lá era a ligação. Portanto, ele ia à procura da imagem no local que estava definido no meu computador. Estando embutida, a imagem fica guardada dentro do próprio ficheiro de Inkscape. Isso faz com que os ficheiros do Inkscape também aumentem de tamanho, enquanto no caso de estar ligada, não. Ok? Portanto, eu vou escolher esta imagem. Vou diminuir só um bocadinho do tamanho da mesma. Ok? Então eu vou aplicar aqui técnicas de vetorização com valores diferentes. Portanto, vou aqui ao caminho, vetorizar imagem bitmap. Número de cores estão aqui 8, eu vou deixar ficar aqui as 8 e faço OK. Aparentemente me parece que não aconteceu alguma coisa e agora se der um clique e arrastar, estão a ver? Eu tenho aquela imagem vetorizada já com outro aspecto. Neste caso praticamente é só preto e branco. A própria imagem já pegava isso. Eu agora posso aplicar outra vez a vetorização. A imagem original mantém sempre lá, só que agora vou dizer que quero 16 cores. Ok? Pronto. E agora o resto, reparem, já temos mais qualquer coisa. Agora vou novamente, vou aplicar 32 cores, por exemplo. E esta era a original, não era esta que eu pretendia. Este. Vou deixar estar aqui a original. E agora também vou aplicar então os 64 cores, que é o máximo. E arrasto para lá. Este caso, esta vetorização não é... esta imagem não seria o melhor exemplo, porque é uma imagem que não tem muita diferença de cores, mas existe ainda aqui outra hipótese, que é aqui, que eu faço fazer OK. Reparem. Se calhar é o melhor exemplo. Eu fiz aqui com 64. Eu vou puxar estes para o lado para perceberem as diferenças. Eu vou pôr agora 32 aqui. Faço OK. Era esta. 32. OK. Eu vou pôr aqui. Isto é, portanto, isto aqui é com 32. Vou aplicar agora com 16. E com 8. E reparem aqui a diferença. Há mais detalhe, numas do que noutras. Qual é a característica aqui? É que esta imagem já não é uma imagem bitmap, é uma imagem vetorial. Eu posso aumentar o tamanho e reparem, eu nunca perco, não há aqui nenhuma perda de qualidade. Não há aquele efeito de pixelização que muitas vezes se vê nas imagens, ok? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, voltarmos aqui ao aspecto inicial do nosso desenho, à folha, ok? Pronto. Outra forma de vetorizar imagens, mas que é utilizada mais quando estamos a falar mais de desenhos, e eu vou buscar aqui um ficheiro, importar, vou pegar nesta imagem, que é vetorizar obtendo só os contornos da imagem. Deixa-me diminuir um pouco aqui o tamanho. Eu vou selecionar a imagem e vou aqui pela detecção de bordas. Ok? Posso agora regular aqui o quanto é que é feito. Portanto, vou deixar ali aqueles 650, vou fazer OK. E se arrastar agora para o lado, reparem, eu tive uma detecção das bordas do meu desenho. Posso aplicar novamente a técnica, aumentando aqui o valor para 1, por exemplo. E se arrastar, já tem, reparem que já há aqui diferenças relativamente. Esta aqui era mais, os contornos eram muito mais nítidos. Assim como pôs 1, também posso pôr 0,1, por exemplo. Ok? E ao arrastar, ainda já começa a ter ainda mais aproximação ao contorno principal. Portanto, esta forma de vetorizar permite-me que eu agora
pegar aqui. Reparem que esta imagem era, se estender muito, ela ia perder qualidade. Porque esta já não iria perder qualidade, porque eu aumento ou diminui, ela mantém sempre a mesma qualidade. Tudo isto, portanto, são formas de vetorizar a imagem. Vocês podem experimentar depois aqui pelo nível do brilho, pelo número de cores, etc. Portanto, com uma só passagem, cria um caminho, com várias passagens, cria grupos de caminhos. Isto quer dizer que, por exemplo, aqui nas cores, quando fizemos aqui as várias passagens, eu posso agora separar esta imagem por cores. Reparem, eu vou fazer aqui e vou desagrupar. E o que é que eu tenho a partir daqui? Se eu quiser tudo que for desta cor, estão a ver? E agora se eu quiser tudo que seja desta cor, e agora se eu quiser tudo que seja daquela cor, eu tenho aqui a minha imagem montada pelo número de cores. Claro, se eu escolher 64 cores, eu vou ter 64 imagens, cada uma com a sua cor, a formar a imagem original. Ok? Vamos eliminar tudo isto para libertar aqui o nosso espaço de trabalho. Só um pouco mais. Tá. E estas também aqui não interessam. Ok? Vou deixar só ficar aqui aquela imagem para termos depois qualquer coisa no final. Ora, outra coisa que vocês precisam de ver é a utilização dos gradientes. Vou pegar, vou desenhar aqui um retângulo e vou-lhe aplicar aqui um gradiente. Como é que aplicamos o gradiente? Temos aqui a função gradiente. Podemos aplicar assim. Vou fechar isto. Podemos aplicar assim. E eu estava selecionado. Exatamente. Estou a utilizar o gradiente. Ou podia usar aqui no próprio traço, no próprio preenchimento. Se quiserem, por exemplo, eu gosto de desenhar um outro retângulo. E aqui na parte do preenchimento eu posso lhe aplicar um gradiente linear ou um gradiente radial. O gradiente linear automaticamente coloca ali esta linha que define o gradiente a toda a largura do objeto. No primeiro caso, o que eu tinha era o gradiente, eu defini onde começa e onde acaba. Nós podemos alterar o valor ou as cores do gradiente, como a partir dos pontos inicial e final do mesmo. O ponto inicial está aqui definido por um retângulo. Se eu selecionar, ele fica azul e eu defino, ok, qual é a cor inicial do gradiente. Eu vou dizer, por exemplo, que é um amarelo e aqui que está definido um verde. Eu posso aumentar, por exemplo, o verde para 255. Ok? Ainda posso dizer que quero que o amarelo comece mesmo na ponta e que o verde. Reparem que eu posso mexer no gradiente conforme quero. Eu posso rodá-lo e colocar este ponto onde quiser. Okay? O mesmo se passa aqui. Portanto, se eu tiver aqui a opção, tem que estar sempre a opção do gradiente selecionada, eu posso definir, isto aqui está a ver, 255, por exemplo. Ok? Mas vocês dizem, mas isto está em branco. Pois está em branco, porquê? Porque reparem, aqui a opacidade está definida para 0%. Ou seja, isto, apesar de ser verde, tem a opacidade no máximo. Eu vou dizer que não quero, mas quero mesmo os 100. Ok? E aqui, eu vou dizer que queria um amarelo. A opacidade está a 100. E eu aqui tenho realmente o gradiente perfeito entre o amarelo que escolhi para o início e o verde que escolhi para o final. Ok? Pronto. Vou colocar, vou diminuir o tamanho, porque me falta ainda ver aqui uma outra situação. Que é o colocar texto no caminho. Isto, o quê? Eu vou desenhar aqui um caminho. Usando aqui a ferramenta caneta, eu tenho aqui várias opções. Eu vou deixar, por exemplo, esta ativa. Eu vou desenhar aqui um caminho para o meu texto. Quando chegar ao final, eu faço duplo clique. Então, eu desenhei aqui esta curva. Vou dizer que esta curva, aqui no traço, vou pô-la bastante, com a espessura bastante baixa, 0.1. Mal se vê. E o que eu quero é colocar um texto que acompanhe esta
curvatura. Então, eu vou utilizar na ferramenta texto, vou escrever o meu texto. Escola secundária de Rocha Peixoto. Okay? Tenho o texto definido e agora, com o texto selecionado e com o caminho selecionado, eu vou aqui e no menu texto e texto no caminho. Estão a ver? Eu posso separar o texto, mas não posso eliminar o caminho. Se eu eliminar o caminho, o que acontece é que o texto volta à sua posição inicial, à sua forma inicial, se quiserem. O que é que eu posso fazer para que não ver este caminho? Porque me interessa-me só, por exemplo, só ver aqui o texto. Eu seleciono o texto e digo que o seu traço é transparente. Pronto. E a partir deste momento eu tenho o texto, o caminho continua lá. Estão a ver? Ele está cá. Mas, como eu já não preciso dele para nada, está transparente, eu tenho o meu texto a acompanhar o caminho que eu tinha desenhado. Finalmente, existem dois tipos de polígonos que são muito utilizados quando desenhamos, que é aqui este polígono, no caso o polígono regular e as estrelas. Por exemplo, eu vou dizer que era aqui um pentágono. Né? O pentágono tem 5 pontos. Eu vou desenhar o meu pentágono, vou escolher aqui uma cor diferente. E agora posso então desenhar. Não sei porque é que ele não ficou. Ele não desenhou. Ok. Vamos lá. Já está a aparecer. Neste caso, o nível de opacidade está a 100%. Preenchimento, aliás, está a 100. Ele devia estar já a aparecer, não sei. Aqui não aparece. Pronto. Outro polígono. Podem ser, então, as estrelas. Aqui. Eu tenho a minha estrela desenhada. E é só uma questão agora de... Não sei porque é que ele não está a aparecer o preenchimento. A não ser que esteja aqui alguma arredondado não, produção do raio também não. Aqui alteram, podemos alterar o valor, a proporção do raio que nos permite ter uma estrela mais definida ou menos definida, mais pontiaguda ou menos pontiaguda. Também nos polígonos podemos aplicar gradientes. E agora já está a aparecer o contorno. O mesmo se passa na nossa estrela. Também vou aplicar aqui um gradiente. Okay. Por exemplo. Pronto, tudo isto são técnicas que vocês podem aplicar. Vou diminuir aqui o tamanho da estrela. Ok, pronto. Por último, nós temos esta imagem, ou esta montagem. Eu vou guardar, dou-lhe um nome qualquer, está aqui desenho. E, portanto, o formato do Inkscape é SVG e guardei. Isto fica com o formato do Inkscape, ou seja, eu posso abrir no Inkscape e fazer alterações. Vamos supor que vocês queriam exportar isto como uma imagem mesmo. Então podemos exportar para PNG. Portanto, no ficheiro, exportar para imagem PNG. Aqui, na parte das características da exportação, eu posso definir se quer exportar a página toda, se quer só a parte do desenho, se quer só a seleção. Isto a seleção é, por exemplo, se eu quiser só exportar esta parte,
o que estiver selecionado ali, eu escolhi esta opção e só esta parte é que era selecionada. Neste caso eu vou querer exportar a página, defino a qualidade da exportação do DPI. Quanto mais alto for este valor, maior será a imagem e mais pesada também. Vou deixar ali por defeito os 96 que estavam. Ok? E aqui escolho o local onde vai ficar o meu ficheiro. Ok? Então, se eu vou escolher aqui a pasta e vou deixar por defeito aquele local e por fim faço exportar. Se eu agora for à pasta onde supostamente estarão os ficheiros, salvo erro será aqui, está aqui o meu desenho PNG e o meu desenho do Inkscape. Se eu abrir aqui a ferramenta desenho, eu tenho aqui a minha imagem PNG que resultou da exportação do Inkscape. Pronto, espero que vos ajude este vídeo a perceberem algumas das técnicas e até breve.